Olá pessoal do YouTube, mais uma oportunidade de trazer a público a mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu quero abrir a Bíblia na primeira carta de João. Vou abrir a Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 18. Então, já pode tomar a tua Bíblia aí também. Vai ser uma meditação leve, mas uma meditação verdadeira e real e profunda da palavra de Cristo Jesus. Este versículo aqui é um versículo importantíssimo da palavra de Deus, assim como todos os outros. Diz assim, 1 João 5,18: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A palavra aquele aparece duas vezes aqui neste versículo. A primeira vez, a vogal A está de maneira maiúscula. E na segunda vez, aparece em minúscula. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a primeira vez, o primeiro aquele, refere-se a mim e a ti. Todo aquele que é nascido de Deus. Nascer de Deus é o quê? O próprio Jesus Cristo, ele já ensinou para João, lá no Evangelho, escrito por João, capítulo 3, que nascer de Deus é nascer da água e do Espírito, é ser batizado. No batismo, tu recebe ali o Espírito Santo. E pelo fato de tu receber o Espírito Santo, no batismo tu é nascido de Deus. Aí o que acontece? Quando tu nasce de Deus, quando tu é batizado e tu recebe o Espírito Santo, tu não vive em pecado. Isto é a palavra de Deus quem está dizendo. Quem é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Ele pode até cometer um pecado, como é dito mesmo pelo apóstolo João mesmo, que não é possível a pessoa não ter pecado. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, diz o apóstolo João em outras partes das cartas dele. Mas o que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Ele comete um erro, é um pecado, é por acidente, é como um acidente. Um acidente, ele não procura o acidente, ele não faz o acidente acontecer. O acidente acontece por um descuido, por um erro. E o pecado na vida dele também, como um acidente, por um descuido, por um erro. Mas ele confessa esse pecado, ele é levado ao arrependimento, ele pede perdão e ele se livra do pecado. Porque Deus está dizendo que ele é nascido de Deus. E o nascido de Deus não vive em pecado. Viver em pecado é ter o mesmo pecado, ou os mesmos pecados, diariamente, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Mas esse aqui, como ele é nascido de Deus, ele não vive desta maneira. Depois é dito assim: antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Este segundo, aquele, está com a vogal A e a vogal maiúscula. Portanto, uma referência a Jesus Cristo, que também é nascido de Deus. Ele foi batizado, ele passou pela água, ele recebeu o Espírito Santo.
ele é nascido de Deus também, e esse Jesus, ele guarda a pessoa que é nascida de Deus e que não vive pecando. Que é nascida de Deus e, portanto, não vive pecando. Jesus guarda essa pessoa e o maligno não lhe toca. Assim diz o Senhor. Agora, tu sabe da tua vida, tu sabe do teu coração, e Deus também conhece o teu coração. E se tu tem cometido pecado, ou pecados, que já faz muito tempo, e esses pecados vêm se repetindo diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, tu já sabe se tu não é nascido de Deus. Agora, se tu é uma pessoa que não vive pecando, o pecado não é um bichinho de estimação na tua vida, que tu se sente incomodado com ele, que tu não repete, e que tu odeia o pecado, aí tu sabe se que tu está nascido de Deus e que Jesus Cristo te guarda. Que Deus te abençoe, abençoe a ti e abençoe também as outras pessoas a viver uma vida que agrada a Deus, como essa desta pessoa aqui, que é nascida de Deus e que não vive na prática do pecado.